Olá a todos e todas, tudo bem? Aos professores e professoras, um cumprimento especial nesse momento aí de formação, em que buscamos também contribuir para o debate sobre as questões étnico-raciais. Meu nome é Valéria Rodrigues Pereira, sou docente no curso de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas, e com muita satisfação estou aqui para esse momento de formação. Me acompanha nessa aula o professor Machava Aliantes Xavier, moçambicano, ele também que é mestre em educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e junto conosco integra essa proposta dentro das ações dos nossos projetos. Bom, essa apresentação ela está organizada a partir de questões que nos farão refletir e pensar sobre as questões étnico-raciais, especialmente a respeito do conhecimento sobre África e também para a formação docente, visando aí uma educação antirracista. Então, nós temos aí essas questões, buscando refletir sobre as normativas que impactam a educação e de maneira geral, e em específico a formação docente, e também uma discussão e apresentação de alguns resultados da pesquisa que fizemos sobre situações de racismo e quais práticas antirracistas são possíveis nesse cenário em que temos aí uma temática tão importante para ser trabalhada na escola. Bom, pensar os conhecimentos que temos sobre a África, a relação que entrelaça os países deste continente e qual o papel da educação numa perspectiva antirracista e que impacta e como que nós podemos pensar essa formação e a nossa prática docente. Para iniciar, eu vou passar a palavra também ao membro da nossa equipe, professor Machava, que vai nos contar um pouco a respeito do que sabemos sobre a África e trazendo também a sua experiência enquanto mestrando aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Oi, toda a gente. Eu sou Machava Aliante Xavier, mestre em Educação, formado na UFMS, como a professora estava dizendo aí, africano. Então, aqui houve essa necessidade de fazermos uma análise, crítica, como o Adorno dizia, da semi-informação, quer dizer, o conhecimento da África e comparando com o do Brasil, o que é que os outros países pensam sobre a África, em particular Moçambique. Então, houve a necessidade, com o nosso projeto, quando nós passávamos nas escolas do Brasil, aí víamos que os alunos também tinham uma necessidade, outros tinham uma informação sobre a África, como, como nós dizíamos aqui sobre as questões étnico-raciais, que nós comparávamos, dizíamos que, como Adorno diz na semi-informação, conhecimento da África pela metade, não pelo todo. Então, há essa crítica que nós vamos fazer, que nós constatávamos nas escolas. Houve um desenvolvimento. Agora, o Brasil tem uma visão, não como aquela visão eurocêntrica que muitos já imaginam, que a África é um país de pobreza, de enfermidades, de guerras, como muitos imaginavam. Agora, Brasil também, como é um país de maioria negra, já vem com essa concepção que não é essa realidade que nós foi herdada dos nossos antepassados, do nosso colono. E aí, em conversa com os alunos nas escolas, nós tivemos algumas questões colocadas, e eles tiveram as suas respostas, como vem aí na tela, que eles viam uma diversidade de cultura. Como bem sabe, Moçambique ou África, principalmente Moçambique, é um país multiétnico e cultural. Fala muitas línguas e muitas culturas. É dividido por regiões. Então, uma região é diferente da outra. Fala outra língua. O Brasil, acho que é comum, né? A maioria delas fala o português. É diferente de Moçambique,
que a língua, o português é a língua oficial, mas quase 20% fala dessa língua. Então, falar de Moçambique, quando nós entramos lá no Brasil, outros tinham conhecimento onde é que Moçambique estava e conseguiam constatar que Moçambique é um país. Outros também não tinham conhecimento sobre Moçambique, achando que Moçambique fosse uma província, né? Como vê que Moçambique faz parte do continente africano. A África é composta por 54 países. Então, uma delas é Moçambique. Então, foi uma maravilha trocar experiências com os alunos do Brasil. Espero eu brevemente que teremos também um contato direto com os alunos do Brasil e Moçambique, para fazer essa troca. Obrigado, professor. Obrigada, Machava, por suas contribuições. E pensando nessas visões a respeito do continente africano, da percepção dos estudantes, nós trazemos aqui uma amostra do currículo escolar de Mato Grosso do Sul, onde nós temos aí a abordagem de África no currículo. E nós vemos aí, né, que temos as habilidades, temos a organização no ensino médio por área de conhecimento, e ao lado das habilidades do objeto de conhecimento, o currículo em Mato Grosso do Sul também inclui a descrição de algumas ações didáticas possíveis para a abordagem dos objetos de conhecimento. E nessa amostra, onde está esse ponto vermelho, é onde faz referência à África. E o que a gente observou por meio da pesquisa que estamos ainda em desenvolvimento é que há uma abordagem sobre a África no conjunto do currículo, há um atendimento às normativas, e quando a gente vai examinar esse mesmo currículo, especialmente o do ensino médio, nós notamos aí essa perspectiva crítica que é sinalizada no conjunto desse documento curricular. Contudo, nós também observamos que a maneira como a África é representada nesse currículo escolar, ele é visto de uma maneira ainda, numa perspectiva que não coloca a África como o sujeito histórico dentro desse cenário, né, de discussões a respeito da colonização, do neocolonialismo. A gente vê que ainda a África vai aparecer a partir dessa perspectiva, onde é a partir da perspectiva eurocêntrica que a África é apresentada. Então, ele é visto a partir da experiência de dominação europeia. E outra coisa que também nós observamos é que, ao se colocar, né, fazer essa referência aí onde está esse ponto vermelho no currículo, a gente observa que essa abordagem também é vaga, e vai depender muitas vezes o quê? Do conhecimento do professor, da formação que ele tem a respeito da história, a história de África, a respeito da cultura afro-brasileira, para fazer as devidas correlações e conexões entre esses dois, entre os países desse continente. Então, se não houver essa formação e esse compromisso aí, né, de ter esse conhecimento, pode ser que a maneira como isso vai ser abordado lá nas aulas, talvez, né, não contemple como a gente imagina a proposta de uma educação antirracista. A gente também pode indicar nesse mesmo fragmento aí do currículo, que seria necessário trazer aspectos aí mais visíveis, mais concretos, que elucidassem, por exemplo, os contextos político, econômico, tecnológico, avançando um pouco mais nessa discussão que sairia dessa perspectiva que está assentada ainda numa visão eurocêntrica. Então, esses são os primeiros indícios que a gente tem aí na pesquisa e que sinalizam o quanto é importante a formação docente, a formação continuada, buscando aí oferecer uma educação que contemple as relações étnico-raciais. E aqui, procurando trazer mais uma síntese do que a gente tem acompanhado a partir do que a escola nos experiencia e a partir das nossas pesquisas, o que a gente pode sinalizar é que ainda, né, essa diversidade em aspectos físicos, geográficos e socioculturais
já é bem reconhecida dentro do conjunto, né, da abordagem sobre África. Por outro lado, muitas vezes, discutir os aspectos econômicos que envolvem, por exemplo, reservas de petróleo, gás natural e minerais energéticos, esse já não aparece tanto, especialmente esses minerais que são usados pela indústria da tecnologia. Isso já pode sinalizar em algumas situações, né, deixando assim num segundo plano, dizendo apenas que se detém reservas, mas a discussão a respeito dos aspectos econômicos e políticos, ele fica num segundo plano. Outro aspecto que o professor Machava trouxe também para nós é pensar na organização política e administrativa dos países, pois o continente, né, o conjunto desses países, eles têm diferentes sistemas de governo que vão impactar diretamente na forma como a população de cada país vive, as condições, tudo isso também se interrelaciona. A questão da pluralidade dos povos, etnias, línguas e tradições, a gente acredita, por enquanto, nesse desenvolvimento da pesquisa, que é algo já bem reconhecido, mas que tem ainda um olhar um pouco do passado, e não nesse olhar mais contemporâneo, procurando aí articular com temas, né, com as demandas mais recentes. Parece uma visão do passado. E aí, né, eu vou deixar para o professor Machava fazer também mais algumas contribuições, e é importante a gente ressaltar que, ao se abordar as temáticas que envolvem o continente africano, é importante a gente não ficar preso à visão, né, da escravização, mas trazer outras imagens, outras representações, porque a população brasileira é formada pelos descendentes. Então, o que nós temos aí a respeito desse conhecimento? Como que a gente consegue estabelecer relações, ter essa representatividade a partir do ensino escolar? E aí, professor Machava, mais alguma contribuição, mais algum olhar que você teve na sua experiência aqui no Brasil? Deixa eu arrumar aqui. Obrigado, professora. Interessante, né? A forma administrativa como é feita, ou como é no nosso país, em Brasil. Nós aqui ainda falando de províncias, o Brasil fala de estados. Então, há essa diferença, né? Mas se formos na íntegra, podemos ver que há uma semelhança, né? Apesar de haver uma designação diferente. Nós falamos de províncias, por exemplo, Moçambique tem uma média de 11 províncias. E aí, Brasil, um país muito vasto e grande, com mais de 27 estados, que nós chamamos de províncias, e suas cidades. Então, das riquezas do nosso país, quando muitas das vezes o nosso governo só opta falar do que ganha, mas nunca vai mostrar, desmistificar o, o, o que essas riquezas, quais são os benefícios que dão ao seu povo. Então, muitas das vezes, essas riquezas, elas só fazem sentir-se para os bolsos dos nossos dirigentes. Quer dizer, nós ainda somos governados, uma governação ainda entre nós, negros, né? Uma colonização negra. Passou do colono branco e ficou o colono preto, ainda a usufruir do outro cidadão. Então, ainda nós passamos do momento que ainda precisamos de um desenvolvimento. Desenvolvimento quer dizer mudar para o melhor, visto que, se formos a comparar, Brasil, apesar de ser desenvolvido, mas há esta diferença, né? Este um olhar que traz do seu desenvolvimento. Agora, para Moçambique, espero que nas próximas podemos alcançar esses patamares que, e talvez com as mudanças que vão acontecendo no nosso país, com a governação, já que nós temos muitos governos que subsequentes que estão aparecendo, é uma governação autoritária. É democrática, mas só pelas palavras, né? Mas não se faz sentir isso. Então,
O Moçambique, por exemplo, é um país com muitos recursos. Cada província, estado está cheio de recursos naturais que poderia facilitar o desenvolvimento do país. Mas esses recursos não se fazem sentir no povo. É isto que eu queria acrescentar. Obrigado, professor. Certo. E agora, para pensar as leis e normas educacionais que contribuem para uma reflexão a respeito da diminuição das desigualdades, nós citamos aí a Lei 10.639 de 2003 e também a Lei 6.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena. São leis importantes que refletem aí todo um histórico de luta dos movimentos sociais, o movimento negro, e aí é importante trazermos essas leis como um marco que representa, assim, um impacto extremamente importante para a educação básica e também para o ensino superior na formação de professores, e são ferramentas importantes no combate para o racismo estrutural. Então, a partir dessas leis, nós temos aí um compromisso também institucional de inserir essa temática na formação dos professores, no projeto pedagógico dos cursos, também a criação de núcleos de estudos afro-brasileiros, né, e indígenas, os NEABs, promover a formação continuada e garantir ambientes acadêmicos antirracistas e acolhedores. Ao lado desses aspectos que nós trazemos aqui sobre as bases legais e as normativas educacionais, trazendo para o aspecto da formação docente, nós citamos aí as diretrizes orientadoras dentro do processo de formação de professores, em que se coloca a orientação da temática, da importância dessa temática étnico-racial estar presente realmente nos cursos de formação, de forma como um ensino transversal e não pontual, formar professores para combater o racismo e aí trazendo a valorização da diversidade e da identidade negra e indígena. E a formação docente, como sabemos, considerando as DCNs, tem esse compromisso com a diversidade, uma educação pelos direitos humanos, combatendo o preconceito e o racismo, a discriminação de todas as formas deve ser combatida, proporcionando, então, essa formação crítica e reflexiva. Importante trazermos também aqui, refletindo sobre a formação docente, ao lado desses aspectos legais que trazem a temática étnico-racial, a importância de se combater o racismo, trazemos aqui um breve histórico da formação docente no Brasil, a partir das ideias de Saviani, que reconhece aí 6 períodos da formação docente, e considerando a partir do recorte histórico, a partir do século XIX. Então, o país, nesse cenário histórico, já havia passado pela independência, nós não tínhamos mais a escravização no país, e aí, analisando esses períodos, né, os estágios da formação docente no Brasil, a gente reconhece que somente mais de 100 anos depois é que a temática étnico-racial, a busca pela valorização, por contar a história de África, trazer a valorização da cultura afro-brasileira e indígena, a história de África só vai realmente vir a partir dessas leis. Então, é a partir de 2004 que os cursos de formação no Brasil recebem essa orientação por meio das DCNs de inserir a temática étnico-racial, valorizando as identidades, valorizando a história que não foi contada. Ainda, pensando na formação e como que a lei chega para a escola, como que isso chega tanto para a educação básica quanto para a formação do professor, nós temos aqui os resultados de uma pesquisa em que foi realizada em 2 escolas que fazem parte das nossas pesquisas. Tivemos aí um total de 42 participantes e o objetivo dessa pesquisa foi reconhecer se
se reconhece, se identifica o racismo no cotidiano escolar e de que forma que esse racismo se manifesta. Então, nós tivemos aí como resultado, conforme vocês podem observar, aí no item 2, né, presença do racismo no cotidiano escolar, em que a maioria dos professores e também dos servidores da equipe escolar reconhece situações de racismo ou preconceito na escola. E como que isso se manifesta, né? Como que isso foi identificado? O racismo vai aparecer sob a forma de brincadeiras naturalizadas, ofensas diretas, né, com comparações, também a exclusão social, ou seja, né, faz aquela distinção entre as pessoas, especialmente as pessoas negras. Observa-se também, né, o tratamento desigual em que pode ser apontado, assim, né, uma forma de tratamento diferenciada, e também, e frequentemente se observa, no geral, esse racismo disfarçado sobre brincadeiras, um humor aí que, na verdade, não é humor, se manifesta, na verdade, um racismo que, muitas vezes, né, fica até difícil de ser identificado. E onde que, geralmente, pode-se observar a ocorrência desse racismo? Em vários lugares, na sala de aula, na universidade, também em ambientes externos, né, lojas, mercado, ou seja, no cotidiano escolar e no cotidiano de maneira geral. Por outro lado, é possível também apontar, por meio dessa pesquisa, que há, sim, ações pedagógicas que são desenvolvidas aí, buscando combater o racismo, buscando trazer realmente essa história que não foi contada, da importância da população negra contribuindo para as artes, para a história, para a ciência, e contar a história de África é trazer essa visibilidade para o conhecimento desses estudantes, da comunidade escolar que está ali, né, envolvida e presente. Então, os professores mencionam, né, que ações pedagógicas, já participaram de ações pedagógicas dentro da temática étnico-racial, mas, por outro lado, essas ações ainda se desenvolvem de forma pontual, por exemplo, no mês, né, da consciência negra, em alguns projetos escolares. Por outro lado, a gente também pode apontar que, mesmo com essa pontualidade nas ações, os professores, conforme mostra aí na coluna 7, no item 7, reconhecem a importância de trazer esse debate para a escola, de se trabalhar, fazer essa abordagem tão necessária e que representa uma luta de visibilidade por toda a população negra que foi invisibilizada dentro do conjunto da formação, tanto da formação inicial, aliás, tanto da educação básica quanto no ensino superior, e que só pouco mais de 20 anos que se tem essa preocupação e essa visibilidade trazida no debate das questões étnico-raciais. Nós vemos aqui, né, também um aspecto a ser apontado sobre as limitações, que a dificuldade, como eu mencionei antes, né, de se reconhecer o racismo no cotidiano e de dar encaminhamento para isso, porque se há dificuldade de identificar, há dificuldade também de fazer o encaminhamento. Ao lado dessa pesquisa, nós também buscamos refletir sobre quais práticas antirracistas são possíveis, né, e que experiências de ensino os professores podem mencionar e indicar. Então, aqui nós vamos mencionar algumas delas, mas é importante, antes disso, fazer um destaque, conforme traz a professora Nilma Limo Gomes, que antes de pensar nas estratégias, é importante estarmos atentos aos seguintes aspectos, né? Se todos estão de acordo que existe racismo, que há necessidade de combater o racismo, porque se não houver esse entendimento, essas ações, elas podem não ocorrer da maneira que se espera. Então, é importante ter essa consciência. Reconhecemos o racismo, ele existe na nossa escola, na nossa comunidade. Então, aí sim, a partir disso, pensar, devemos combater esse racismo de que forma? Quais são as práticas que são possíveis, as estratégias que são possíveis? Então, aqui elencando alguns exemplos,
as sugestões que vão surgindo a partir desses encontros de formação e dos estudos, algumas dessas sugestões são as seguintes: trazer aí a representatividade da população negra nos materiais didáticos, promover atividades contínuas sobre a temática, valorizar a identidade, a contação de histórias, trabalhar com diferentes linguagens para dar essa visibilidade para a população, para as histórias africanas, que também nem sempre são conhecidas, né, são poucos conhecidas da comunidade escolar, a importância da formação continuada, retroalimentando essas práticas e essas reflexões, e, claro, importante também o diálogo com as famílias. Esses são algumas, né, das sugestões que foram surgindo dos nossos estudos, das nossas formações também dentro do ambiente escolar, junto com os professores e com a equipe escolar. Aqui, de forma mais sistematizada, nós elencamos algumas propostas didáticas. Então, aí o grupo 1 focou na desalienação e trouxe aí como objetivo conscientizar sobre gênero, raça e classe na contemporaneidade, elencou algumas habilidades, como vocês podem observar aí na apresentação, por exemplo, analisar a linguagem, né, dos contextos, em diferentes contextos sociais, como ação didática, a avaliação diagnóstica, a autoavaliação, trazendo para reflexão sobre o gênero, sobre renda familiar, e tematizar os resultados que foram obtidos, né, com as turmas. No grupo 2, o foco é o empoderamento, e também para compreender gênero, raça e classe, destacando também a etnia. As atividades didáticas, como podemos ver aí, trazem aí atividades de empoderamento com ciclos de palestra, desfile da diversidade e vários tipos de oficinas que podem trazer essa valorização tanto da cultura e dos conhecimentos afro-brasileiros e também da cultura africana. No grupo 3, o foco é a consciência negra, trazer um repertório sociocultural, e os objetivos são identificar pessoas negras importantes em diferentes áreas, na ciência, nas artes e na sociedade de maneira geral. O objetivo aí é compreender a luta e o legado de cada uma delas, então trazer essa valorização e, como ação didática, desenvolver pesquisa junto com os estudantes. Então, essas foram algumas propostas didáticas que foram aí organizadas, sugeridas pelos professores que participaram da formação e da nossa pesquisa. Então é isso, não há receitas prontas, o objetivo é discutir, trazer a temática dentro do contexto da sala de aula, da comunidade, fazer os diálogos e discussões, buscando fazer valer o que a lei, né, traz aí de importante para que possamos, de fato, valorizar a história de África e da cultura afro-brasileira e indígena. Então, aí são as referências, algumas referências que trabalhamos. Vamos deixar esse material para vocês. Eu agradeço nesse projeto que envolve várias instituições, como vocês podem ver aí, e eu agradeço especialmente a instituição em qual eu atuo, que é a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e o conjunto das instituições, especialmente a UERJ, que coordena esse trabalho tão relevante para todos nós. Obrigada e até a próxima oportunidade.